é aquele que vai fazer os questionamentos, que vai entrevistar. E precisamos de um ou mais entrevistados, que é aquela pessoa que irá nos responder a entrevista, né? Então, os alunos que fizeram a entrevista, quem gostou de fazer a entrevista aí, levanta a mão. Muito bem. Eu achei interessante que eu recebi as entrevistas, né? E aí a maioria das mães, geralmente são as mães que enviam, né? A maioria mandava assim, tia, fiz aqui, eu tive que fazer várias vezes para uma dar certo. Tia, gravei um monte, mas nenhuma ficou boa, mandei essa mesmo. Tia, eu tentei gravar, ficou meio ruim, mas vai assim mesmo. Por quê? Porque é uma atividade legal e não é fácil, né? Estar na pele do jornalista nem sempre é fácil, né? Do entrevistador. Então, deu para vocês sentirem mais ou menos aí como isso acontece, né? Então, vamos lá. Eu já vou pular para número 2, porque a número 1 é só falando aí sobre o jornal, tá? Então, número 2. Acompanhe a leitura do professor e confirme qual é o tema central da entrevista. Então, eu vou ler agora aqui para vocês uma entrevista a bordo de um barco de papel. Onde você vê que estiver falando que foi o tema da entrevista, o que é o tema? O que eu vou abordar? Sobre o que eu quero falar, você vai circular, tá? Então, tem que acompanhar a leitura. Já fiquem aí com o lápis na mão. Deixa eu ver o lápis. Todo mundo? Sim? Então, bora lá. A leitora Giovana S., de 11 anos, entrevistou Roberto Vaz, engenheiro civil, que faz barcos de papel em tamanho real, para a seção Repórter Mirim. Ele explica como constrói os barcos e de onde veio a inspiração para o projeto. Por que você decidiu que queria navegar em um barco de papel? Ela perguntou. Aí ele respondeu: o projeto nasceu quando eu estudava engenharia. Durante um encontro nacional da profissão em 2004, aqui em Florianópolis, pediram que eu criasse algo que chamasse a atenção para o evento. Como havia poucos recursos, decidi fazer um barco de papel gigante e navegar com ele. Esse era um sonho que eu tinha desde criança e acabou acontecendo. O barco tinha 9,55 metros. Aí a Giovana perguntou: qual foi a sua inspiração? Ele respondeu: sempre que monto um projeto inovador, lembro das aventuras e brincadeiras que fazia quando era criança. Tive uma infância muito feliz. Gostava de correr, pular. Também brinquei muito com pipas, peões, bolinhas de gude, figurinhas, carrinhos de rolimã e passeava de bicicleta pelo meu bairro. Para mim, nada supera uma nova aventura. Giovana perguntou: como é a estrutura do seu barco, já que ela aguenta uma pessoa? Ele respondeu: uso caixas de papelão bem resistentes e capricho nas dobraduras, com várias camadas. Com várias camadas, o papelão consegue resistir certo tempo antes de molhar e rasgar. Como todo barco de papel, ele rasga e afunda. Então, temos que aproveitar o pouco tempo que ele flutua. Ela perguntou: como o barco se locomove? Ele respondeu: normalmente ele é puxado por outra embarcação, pois o tempo de permanência na água antes de estragar é muito curto. Assim, puxado por outro barco, podemos ir mais longe. Ela pergunta: qual foi a sua maior aventura no barco de papel? Ele responde: navegar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, durante a realização dos Jogos Pan-Americanos em 2007. Então, muito bem. Esta foi a entrevista sobre o barco de papel. Aí eu pedi para vocês irem sublinhando o tema da entrevista, né? A cada vez que eu lesse o tema,
era para vocês sublinharem o tema. Então, Isadora Oliveira, quais foram os temas que você circulou aí enquanto eu fazia a leitura? Nós estamos na página 62? Aham. Você não sublinhou nada? Hã? Você não sublinhou nada? Circulou nada? Eita! Deixa eu abrir para ver todo mundo aqui. Quem circulou enquanto eu fazia a leitura os temas, levanta a mão para mim. Quem circulou os temas enquanto eu fazia a leitura? Gente, vamos participar da aula. Eu estava fazendo a leitura, vocês estavam fazendo o quê que não circularam? Acompanha, gente. Eita, meu povo. Só a Amanda que levantou a mão. Ninguém mais circulou? Só a Amanda e o Daniel. Ah, o Cauane também. Muito bem. O Arthur também levantou a mão. Gente, tem que participar, tá? Participar não é só falar, tem que acompanhar. Deixa eu ver aqui. Amanda, quais foram os temas que você circulou? Por que você decidiu que queria navegar em um barco de papel? Muito bem. Qual foi a sua inspiração? Como é a estrutura do seu barco, já que ela aguenta uma pessoa? Como o barco se locomoveu? Locomove. Qual foi a sua maior aventura no barco de papel? Muito bem. Então aí, gente, o que vocês vão circular? Todas as perguntas, tá? Todas as perguntas da entrevista caracterizam o tema da entrevista. Então, por exemplo, quando ela pergunta qual foi a sua inspiração? Então, o tema da entrevista é o quê? A inspiração que levou Roberto Vaz a fazer o barco. Então, todas as perguntas da entrevista vocês vão circular, tá? Então, circulem todas as perguntas. Número 3. De acordo com a entrevista que você leu, responda as questões. Felipe Sergato. Felipe, vamos lá. Qual é o tema central da entrevista? Aí eu vou ler todas as alternativas e você me fala a certa, tá? Aí, qual é o tema central? Qual é o principal fator da entrevista? É a infância do engenheiro Roberto Vaz, que adorava brincar de barcos, a construção de um barco de papel em papelão em tamanho real para navegação, como parte do projeto Reciclar é o Nosso Papel, ou a divulgação de uma embarcação de madeira em tamanho real para navegação, ou a viagem de um engenheiro ao Rio de Janeiro? A segunda. Muito bem, a segunda. A construção de um barco de papel e papelão em tamanho real para navegação, né? Muito bem, a segunda. Letra B, Pietra. Pietra. Quando e onde foi publicada a entrevista? Ô tia, eu tô na casa do meu pai e aí eu vim de lá
da minha avó pra cá. E eu esqueci meu caderno lá no meu apartamento, meu livro. Está assistindo aula sem material, dona Pietra Carniello. Eita, nós! Deixa eu ver outra aqui. Vocês estão achando que é só entrar na aula, né? Pois eu acho ótimo chamar vocês, que eu vejo quem está participando e quem está só me olhando. Davi Rodrigues. Davi, quando e onde foi publicada a entrevista? Quem foi que Não, gravou a entrevista? vamos lá. Uma pergunta de cada vez. Quando que essa entrevista foi publicada? Foi em 2004. Hã? Foi em 2004. Não, foi não? 2019. 2019, muito bem. Mas você sabe dizer o dia? 28. Foi dia 28. 28 de abril? Agosto. Não. Não foi. Eu quero ver quem vai achar, tá? Quem souber, levanta a mão para mim. Eu vou diminuir aqui para eu ver vocês. Quero ver quem vai encontrar lá onde está escrito o dia que foi publicada. A pergunta é quando ela foi publicada. Achou, Maria? Porque Fala pra gente quando ela foi publicada. dia 28 de agosto de 2019? Não. Não sei. Quem acha que foi dia 28 de agosto, levanta a mão. Amanda, fala pra mim. É dia 28 de agosto de... Quem acha que foi dia 28 de agosto, levanta a mão. Vocês encontraram no texto? Sim? Quem encontrou no texto, dá um joinha, gente. Não precisa ficar com medo, não, ué. Tá com medo de errar? Errar é normal. Foi dia 28 de agosto? Foi não, Isadora? Isadora Oliveira. Foi no dia 28 de agosto de 2019. Isso mesmo, gente. Foi dia 28 de agosto de 2019. Aí, por que eu fui mudando de um aluno para o outro? Por quê? Porque, gente, vocês têm que aprender o seguinte. Se você está lendo lá no texto, e se o texto, igual o Davi leu lá no texto, ele tinha certeza que era dia 28 de agosto de 2019. Quando eu mudei de um aluno para o outro, todo mundo já arregalou o olho. E já ficou todo mundo procurando, porque achou que o Davi estava errado. Mas não, se você está lendo lá no texto, se você está vendo que é dia 28 de agosto, gente, se você sabe que você está certo, então você tem que bater o pé que está certo. Tia, é dia 28 de agosto. Aí eu mudo de um aluno para o outro. Não, tia, é dia 28, tá falando aqui no final do texto. Então, não tenham medo de errar. Não tenham medo de responder, tá? Então, às vezes, o que atrapalha vocês, principalmente em prova oral, em questões orais, é o medo de errar.
tá? Então, você não tem que ter medo de errar. Aí, quando eu falo assim, mas você tem certeza que é dia 28? Eu tenho certeza. Tá falando aqui, ó, lá no final da página 62, 28 de agosto. Tá? Então, tenham certeza daquilo que vocês estão falando, uma vez que está escrito no livro. Tá bom? Então, Davi estava certinho. Aí, eu vou voltar para o Davi, porque foi com ele que eu comecei, né? Então, Davi, a primeira pergunta era quando foi publicado, né? Então, dia 28 de agosto de 2019. Aí pergunta, onde foi publicada? Onde foi publicado? Foi em Jornal Joca. Muito bem, no Jornal Joca. Então, você vai responder. A entrevista foi publicada no dia 30 de abril de 2019 no Jornal Joca. Letra C. Em qual parte do texto são usados pontos de interrogação? Gabriel Generoso. Em que parte do texto é usado ponto de interrogação? Hã? Eu não sei. Eita, não? Por que que não? É porque minha prima estava conversando comigo. Ah, tá. Então fala para ela que na hora da aula não pode conversar. Tá bom? Eita, prima custosa, não tira a concentração do Gabriel na hora da aula, prima. Não pode. Deixa eu ver aqui quem eu não chamei. Rudolf. Rudolf, em qual parte do texto são usados os pontos de interrogação? Rudolf? Não sei. Sabe não? Deixa eu ver outra aqui. Felipe Segato. Em qual parte do texto são usados os pontos de interrogação? Nas perguntas. Muito bem. Nas perguntas que o entrevistador faz, né? Então, nas perguntas que o entrevistador faz. Então, ponto de interrogação são usados nas perguntas, tá? Letra B. Circule as perguntas feitas pelo entrevistador. Como elas são destacadas no texto? Então, aqui, gente, você já circulou, né? Então, quando eu falei da parte lá dos temas, né, do tema da entrevista, onde cada pergunta leva a um determinado assunto, então você já circulou. Agora a pergunta, como elas são destacadas no texto? Então, você vai colocar que elas são escritas com letras maiores, né, de uma forma mais grosseira. Então, você coloca lá assim, as perguntas são escritas com letras maiores. Pode colocar assim, tá? Letra E. Na entrevista, há predomínio da linguagem formal ou informal? Miguel Vilela. O que que tem... Tá pedindo ajuda para quem aí, Miguel? Olha aqui para mim. Não sabe? Deixa eu ver aqui outro. Júlia. Aqui nesse texto, Júlia, é predominante a linguagem formal ou informal? Formal. Muito bem, formal. Então, coloquem aí. A linguagem predominante é a linguagem formal. Então, coloca assim, a linguagem
que predomina é a linguagem formal. Ou a linguagem predominante é a linguagem formal. A linguagem predominante é a linguagem formal. Página 65. Essa página 55 aqui, gente, nós não vamos fazer ela. Por quê? Porque se eu colocar mais uma entrevista, vocês já fizeram a entrevista de ontem, né? Alguns alunos, né, gente? Porque tem aluno que não me mandou nada. Então, a página 65, você vai escrever assim, ó. Não fizemos. Por quê? Porque nós já fizemos uma parte. Então, para não ficar cansativo, coloca lá, ó. Não fizemos. Tia, aí eu tenho que mandar foto da página 65 também? Tem, faz parte da tarefa. Então, você vai tirar a foto dela escrito lá em cima. Não fizemos. Porque nós já fizemos a entrevista lá com o papai, tá? E quem não fez tem que fazer. Faz parte da tarefa de ontem, né? Então, encerramos aqui a nossa aula de português. As nossas atividades. Tem alguma pergunta? Quem tiver, levanta a mão. E olha, eu só quero deixar registrado, gente. Vou deixar registrado aqui porque está gravando. Pessoal, entrou na aula. Estejam com o material em mãos. Acompanhem. Tem o cronograma, todas as tarefas que é para ser feita. Quer adiantar alguma tarefa, fazer antes? Pode. Eu não aconselho, porque eu dou a explicação só durante a aula. Então, esse negócio de querer adiantar demais. Então, estejam mais atentos, tá? Entrar em aula com o material, por exemplo, eu avisei para vocês desde a semana retrasada, que toda aula vocês têm que estar com um caderno de português, cabeçalho completo, porque eu toda semana vou fazer um ditado surpresa. Já pensou se eu falo aqui agora? Vamos lá, agora eu vou fazer um ditado surpresa. Cadê o caderno de português? Só quem tá com o caderno de português, levanta a mão, deixa eu ver. Três alunos só, tá vendo? Somente 3 alunos levantaram a mão. E nós estamos em 15 alunos aqui. Então, gente, as aulas não são brincadeira. O que a tia Raice fala aqui para vocês tem que fazer, porque é o que vai somar lá na sua notinha final, tá? Então, eu vou falar de novo. Estejam todas as aulas com o caderno de português aberto. Eu não vou fazer o ditado surpresa hoje, mas eu também não vou falar o dia que eu vou fazer, tá? Então, tem que estar com o material. Vai entrar na aula, esteja com o material, tá bom? Então, eu vou encerrar essa aula aqui agora. Vou começar a editar os vídeos, salvar aqui e editar os vídeos para mandar. Mais tarde eu mando as aulas para vocês e espero vocês na aula de amanhã, tá? Amanda. Eu te amo, tia. Eu também. Linda. E ó, estou muito feliz com a sua participação nas aulas, viu, Amanda? Tem desenvolvido bastante. Continue assim. E treinar a leitura, hein? Ah, outra coisa importante. Estejam também com aqueles textos que vocês têm na mochila. Eu, antes da parada aí, né, do negócio, dessa pandemia aí, vocês tinham um textinho na mochila, né? Estejam com o texto sempre em mãos, tá? Vou começar a tomar leitura agora, tá bom? Beijo, até amanhã. Ah, Henrique Freitas, meu Deus. Oi, Henrique. Quase que eu desliguei ali, você estava bem no lugar. Oi, Henrique. Uai. Oi. Henrique? Uai. Desligou? Tia. Oi.
É porque tava fazendo muito barulho, aí eu não escutei as respostas da letra B. Não, da letra B eu escutei. Da letra C, D e E. Nossa, mas você não escutou nenhuma. Na letra C, é nas perguntas que o entrevistador faz, tá? Onde tem ponto de interrogação? Nas perguntas. Aí a letra D, você já circulou lá as perguntas feitas, né? As perguntas são destacadas com letras maiores. E na letra D, linguagem formal, tá bom? Conseguiu? Conseguiu, Henrique? Repete, tia, a letra D e a E. Letra D, as perguntas são destacadas com letras maiores. As perguntas são destacadas com letras maiores. São escritas sempre com letras maiores, tá? Pronto. Pronto? E agora, na entrevista, há predomínio da linguagem formal ou informal? A linguagem predominante é a linguagem formal. Certinho? Beleza? Certinho? Uhum. Então, tchau, tchau para vocês. Até amanhã. Tchau.